Às 21h50, Russell regressa ao Tapas. Na mesma noite, do outro lado da Aldeia de Luz, a família Smith, 4 adultos e 5 crianças, acaba de pagar o jantar no restaurante Dolphins. O talão do cartão de crédito foi emitido às 21h27 do dia 3 de maio. Os Smith vão beber um copo ao bar Kelly's. Não demora muito. São cerca das 21h50 quando se encaminham na direção da urbanização Estrela de Luz. Quando atravessam a rua 25 de Abril e chegam à rua da escola primária. Percorreram 30 metros e cruzam-se com um homem que transporta uma criança ao colo. Passava pouco das 22 horas quando Kate vai ao quarto dos filhos pelo caminho mais perto, acedendo ao apartamento pela janela de correr e dá pela falta de Madeleine. Garante que a porta e a janela do quarto tinham sido abertas. Larga tudo, deixa os gêmeos, que continuam a dormir, num quarto com a janela aberta e dirige-se ao Tapas Bar para dar o alarme. É aqui neste ponto que parte do comportamento da Kate McCann naquela noite, na noite 3 de maio, se torna incompreensível. Em vez de parar neste ponto e daqui, no ponto aqui próximo, daqui de gritar para quem estava no restaurante onde estava o esposo, o que ela faz é descer estas escadas e, pelo passeio, percorrer uma distância que é certamente o dobro da distância daqui até ao restaurante, que se situa aqui a cerca em linha reta, a cerca de 50 metros. Quando ali chegou, terá gritado a dizer let down, portanto, ainda foi-se, é um termo médico, muito utilizado em medicina, ela foi-se, e depois todos vieram a correr e todos utilizaram outra vez a entrada aqui no apartamento por este lado. Havia muitas contradições. A mais evidente era estar alguém naquele quarto quando Gerald entrou. Se não entrou, só espreitou, também tem que se levar em linha de conta com aquilo que o raptor possa ter pensado. Se é que existia um raptor, é que o raptor não pode confiar que o pai não entrasse dentro do quarto, porque era detectado. Portanto, estar atrás da porta era praticamente impossível. Materialmente, isso não é possível. Não cabia atrás da porta e os armários encontravam-se bloqueados pelos berços. Mas, dado o drama que vivia a família e o clima de comoção, preferimos não fazer deles suspeitos. A primeira contradição tem a ver com a distância. Todos os envolvidos, salvo Kate, afirmaram que quando se deslocavam para ver se as crianças estavam bem, utilizavam as portas da frente dos apartamentos. O que significava terem de fazer mais de 100 metros em comparação ao que fariam se acedessem pelas janelas de correr. Apenas os McCann confirmaram ter essa janela não trancada, justificando que conseguiam ver a janela de correr a partir do Tapas. Não se percebe que fizesse mais 100 e tal metros para ir ver os miúdos quando tinha um caminho mais curto. O pai de Madeleine disse que quando foi ver os seus filhos estava apressado para ir à casa de banho. No entanto, foi pelo caminho mais longo. Vejamos no mapa. A linha amarela é o caminho feito até às portas de correr. A linha vermelha é o caminho que todos os pais afirmam ter feito. Sensivelmente, o dobro. Esta preocupação dos 9 ingleses apenas revela receio de serem acusados de deixar os filhos em situação perigosa. De facto, estas contradições podem justificar-se simplesmente pela necessidade das famílias inglesas quererem demonstrar que as crianças estavam em total segurança. Segundo um advogado português com experiência em trabalho com vários clientes ingleses, o comportamento pode justificar-se devido ao receio de serem acusados de abandonarem as crianças ao perigo, crime severamente punido pelas leis do Reino Unido. Terem sido deixadas pelos pais, expostas a situações de risco e a perigos que elas, pela sua tenra-idade, não pudessem proteger-se e enfrentar e resolver pelos seus próprios meios, é considerado um risco grave e uma atuação grave e negligente da parte dos pais. A segunda contradição importante é dada pelo depoimento de Jane Tanner, que afirma ter visto o raptor. Não se percebe como Jane Tanner passa por Gerald e Jeremiah e vê um homem a transportar uma criança, sem que estes dois a tivessem visto, nem a ela, nem ao raptor. A única explicação possível para não a terem visto é dada pelo depoimento do seu marido,
que afirma que ela viu o raptor quando vinha do apartamento e não quando ia para ele. Era de facto possível que ela tivesse visto Jeremiah e Gerald sem eles a verem, mas apenas se estivesse a vir do apartamento pelas traseiras, usando a janela de correr. Em qualquer caso, a identificação pormenorizada que ela faz de um possível raptor é impossível. Vejam com os vossos próprios olhos. Jane Tanner garante ter visto a esta distância, com esta falta de luz, claramente 5 aspectos. Primeiro, viu um homem moreno de 35 a 40 anos, magro, de cabelo escuro até ao pescoço. Segundo, esse homem tinha calças de linho entre o bege e o dourado. Terceiro, vestia um casaco de penas, mas não tão grosso. Quarto, tinha sapatos clássicos pretos. Quinto, o homem ia andar apressado com uma criança deitada nos braços esticados. Posição mais própria de uma estátua do que uma pessoa a andar com uma criança. As declarações de Jane foram a base para a tese de rapto. Mas para nós, e mais tarde para a polícia inglesa, eram de valor duvidoso. Como é possível ver tanta coisa àquela distância e com aquela luz? Como é possível que Gerald e Jeremiah não tivessem visto Jane, nem tivessem visto o raptor? Este avistamento tem ainda um outro problema. Jane vê o alegado raptor a cruzar a rua Agostinho da Silva e menos de 30 minutos depois, a família Smith vê também um homem com uma criança ao colo na rua da escola primária, do outro lado da vila, e a deslocar-se na direção contrária ao homem que Jane diz ter visto. Temos 2 avistamentos de potenciais raptores. O problema é que o avistamento do Smith não confirma a visão de Jane Tanner, na hora e na direção seguida. O homem que o Smith vê está do outro lado da vila. Dirige-se para a zona da praia, transporta a criança ao colo e não com os braços esticados. Mas pelo aspecto físico, podem estar a referir-se à mesma pessoa. Mais adiante, veremos a quem e quem mente. A terceira contradição dos testemunhos é-nos revelada pela janela. Se às 21h20, Jane vê o raptor com a criança e Kate, quando dá pelo desaparecimento de Madeleine, repara que a janela do quarto das crianças fora totalmente aberta, por que razão Russell e Matt, que vão verificar os apartamentos depois das 21h20, não veem a janela aberta? É totalmente impossível. A janela é a prova da veracidade dos testemunhos. Se a menina foi raptada pelo homem que a Jane diz ter visto às 21h20, então a partir daí a janela estaria aberta. Matthew diz ter estado dentro do apartamento e não ter visto a janela aberta, de onde se conclui que a janela só foi aberta depois do pseudo-rapto. I have been in touch closely over the last few days with cabinet ministers here in Portugal, with the Prime Minister's office and with the Portuguese police authorities. Mais de 350 pistas foram testadas. We have a very strong sighting that Madeleine McCann was seen in Morocco 12 days ago. A Polícia Judiciária diz que as próximas horas podem trazer novos desenvolvimentos. Robert Murat é constituído arguido depois de um longo interrogatório nas instalações da Polícia Judiciária em Portimão. Foi constituído arguido um indivíduo do sexo masculino com 33 anos de idade e residente na zona dos acontecimentos, o qual foi interrogado nessa qualidade, não tendo sido recolhidos elementos de prova que fundamentassem a sua detenção e posterior interrogatório judicial. When I actually had a chat with him, he said that he admitted that he was just a local guy, that he spoke fluent Portuguese and English, and that he just volunteered to help the police with their investigation. It sounded very fishy, and he was very chatty and trying to maybe emphasise some of the parts of the investigation, such as, oh, maybe she's gone to Spain, maybe it's too late, that sort of thing.